por estar aí disposta a nos ajudar. A Érica lá da Bem Sede, né? Lá de Brasília mesmo. Muito obrigado, Érica, a Bárbara. O Wagner, que está aqui em Natal, na TI, do Hospital Universitário, no Lopes. E o pessoal da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina. Então, hoje, pessoal, nós temos o prazer de receber o professor William Luna, ele é médico especialista em medicina de saúde da família e comunidade, lá no Rio Grande do Sul, Conceição. Ele é professor lá de São Carlos, né? E só um momentinho que eu estou ouvindo meu som aqui pelo YouTube também. Pronto. E lá no Federal de São Carlos, ele é do programa de pós-graduação em gestão de clínicas, é tutor do programa de educação tutorial indígena da Universidade Federal de São Carlos e trabalha na coordenação de relações étnicos raciais da Secretaria de Ações Afirmativas daquela universidade. Professor, esse SIG tem uma honra de estar aqui de ouvir a sua experiência nessa área, né? E funciona assim, isso vai falar 20, 30 minutos, depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, muito obrigado e fique à vontade. Olá, bom dia. Agradeço, Diniz, pelo convite, agradeço a Bem também por ter feito essa aproximação. É um prazer, assim, estar aqui para conversar um pouco sobre saúde indígena e educação médica, uma área que eu tenho trabalhado aí há alguns anos. E a ideia é conversar um pouco, compartilhar algumas experiências e pensar um pouco juntos, assim, sobre o que a gente tem, o que a gente pode fazer, quais são os desafios, quais são as necessidades. É um pouco isso que eu trouxe para compartilhar com vocês e pensar junto, né? Como o Diniz trouxe, eu sou professor aqui no curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, fica no interior de São Paulo. E vou contar um pouquinho para vocês de algumas outras trajetórias também, algumas outras coisas que eu fui vivenciando ao longo do tempo, tá? Eu vou usando algumas fotos durante a apresentação, são imagens que eu fui fazendo ao longo do tempo das experiências. E essa foto inicial, que ela vai estar algumas vezes durante a apresentação, ela foi feita num projeto de extensão aqui da UFSCar, quando a gente estava buscando representar numa imagem uma aproximação entre saúde, entre educação e a questão indígena, né? Então, a gente tem dois potinhos Caduel, um pouco mais para cima, é um povo principalmente do centro do país, mais do Mato Grosso do Sul, um estetoscópio, um livrinho com um aprendizado de Caiabi, quando eu estava no Xingu, foi o livrinho que eu utilizei para aprender um pouco sobre Caiabi. Um pouco esse encontro todo aí que a gente vai conversar ao longo desses próximos minutos aí. Eu trouxe uma foto aqui. Quando eu trouxe essa foto, Diniz, eu até trouxe pensando que você está no Rio Grande do Norte, e essa foto aqui é quase lá da divisa. Essa foto aqui é lá da Baía da Traição, onde eu trabalhei como médico da equipe no Dicei Potiguara, é quase na divisa, para quem não conhece, com o Rio Grande do Norte, fica na Paraíba, então. E eu tive experiência lá de 2010 até 2015, e eu coloquei esse barco aí atracado, né? Hoje eu estou aqui no interior de São Paulo, e foi interessante, assim, né? Eu sou daqui do interior de São Paulo, mas trabalhei em outros lugares, fui para Paraíba trabalhar com educação popular em saúde, e naquele período tive a experiência no Xingu e acabei indo trabalhar com os Potiguara. E com os Potiguara, eu aprendi muito da contemporaneidade do que é pensar a questão indígena, né? Os Potiguara, para vocês terem uma ideia, eles estão na mesma região ali na Paraíba em que eles estavam, né, mais de 500 anos atrás, com a invasão europeia nas nossas terras daqui. Então, é uma experiência de muita resistência, mas também de muito dinamismo, de muitas transformações culturais ao longo do tempo, e é um pouco a partir dessas perspectivas, né, de compreender os povos indígenas atualmente, que a minha fala vai nessa direção, tá? Então, quando a gente pensa assim em indígena, a gente não pode ficar com aquele imaginário só de um indígena romantizado, né? Às vezes na escola, nos outros espaços, a gente fica pensando naquela chegada ali ou invasão europeia, né? Mas é muito mais do que isso, né? Felizmente, a gente está num momento
em que a gente tem outros indígenas aparecendo bastante, né, no nosso imaginário. Então, a gente tem lideranças indígenas, né, intelectuais indígenas. Aqui eu estou trazendo o Ailton Krenak, o Davi Kopenawa, a Sônia Guajajara, nossa ministra dos Povos Indígenas. Então, a gente já está ampliando um pouco o nosso imaginário, né? Mas a gente tem indígenas nas nossas universidades, né? Em várias delas. Aqui eu trouxe indígenas que são ou que foram universitários aqui em São Carlos. A gente tem um programa de ações afirmativas desde 2008. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso. E aqui são estudantes de enfermagem ou de medicina nessas imagens. E a gente não pode esquecer das nossas crianças que continuam nascendo, né? Então, os povos indígenas, eles não estão acabando como se pensou em algum momento, né? Que os povos indígenas não existiriam mais no Brasil. Felizmente, a gente tem crianças indígenas nas aldeias, nas cidades, em todos os lugares, vivenciando o que é ser indígena no século XXI. Eu trouxe alguns dados do censo, né? O censo está fresquinho, né? Acabou de sair, a gente não tem ainda todos os dados sobre os povos indígenas. O censo geralmente faz um documento específico, só sobre os povos indígenas, isso ainda não saiu de forma completa, mas a gente já tem alguns dados, né? Então, pensando, né, que a gente está falando, então, de 2023, eu trouxe os dados do censo 2022, né, que saíram agora, mas alguns de 2010, que são aqueles que ainda não tem no atual, né? Então, a gente tem hoje 1.693.000 indígenas, né, no país, então é 0,83% da população do país, sendo que uma parte grande vive na Amazônia, mas não é só na Amazônia, então a gente tem 50% na Amazônia. O restante todo está no restante do país, né? Então, aqui no Sudeste, no Nordeste, no Sul, e não estão só nas terras indígenas. Então, muitas vezes a gente pensa, a gente tem que pensar nas terras indígenas. Não, estão nos contextos urbanos. Então, 63% dos indígenas no país estão nos contextos urbanos. Estão no nosso dia a dia de quem não está trabalhando especificamente com saúde indígena. E a gente não está falando de um povo indígena, né? A gente está falando de muitos povos. Então, no censo 2010, a gente não tem ainda esse dado de 2022, 305 povos diferentes, né? Falantes de muitas línguas. Então, quando eu coloco ali 274 línguas faladas, são as faladas atualmente, sem contar as línguas que já se perderam e que morreram por impedimento de poderem utilizar a sua língua materna. A gente tem em todo o Brasil aldeias, né? Então, antigamente tinha-se uma ideia de que alguns estados não tinham indígenas, né? Acho que até o Rio Grande do Norte era um desses estados, Rio Grande do Norte, Piauí e acho que Goiás, acho que eram esses três. Mas não, temos indígenas em todos os estados da nossa federação. E em 14% do território nacional existem terras indígenas. E como é que está organizado, então, a saúde indígena na atualidade, né? Vou falar um pouco disso para poder chegar na educação médica e pensar onde é que a gente está ali, como é que a gente está inserido nesse sistema, né? A saúde indígena no Brasil, ela tem uma organização de um subsistema. Como é que isso surgiu? Desde da década de 80, vem se discutindo a necessidade de pensar a saúde indígena de uma forma diferenciada, né? Isso veio muito com o movimento indígena, e enquanto estava acontecendo, por exemplo, as conferências nacionais de saúde, gerais e tal, também estavam acontecendo conferências específicas de saúde indígena. Então, desde essas primeiras conferências, a primeira lá em 86, foi se discutindo a necessidade de pensar um subsistema que não veio com o SUS inicialmente, então o SUS não fala da questão indígena, mas felizmente na Constituição de 88, o indígena passa de tutelado a cidadão. Então, antes de 88, os indígenas não eram tidos como cidadãos brasileiros, eles eram ainda tidos como tutelados, não tinham todos os direitos garantidos. A partir daí, são os mesmos direitos de qualquer outro cidadão. E aí se cria, então, um subsistema depois de 11 anos aí, do SUS, né? A organização do subsistema é em distritos sanitários pelo Brasil todo, então isso não segue a lógica de municípios e estados, tem uma outra lógica. O subsistema hoje está vinculado ao Ministério da Saúde através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que foi criado em 2010, e o programa Mais Médicos é um outro programa que acabou adentrando bastante nos distritos sanitários especiais indígenas. Hoje a gente tem um grande número de médicos que são desse programa em todos os distritos do país.
Aqui eu trouxe uma imagem dos distritos sanitários especiais indígenas, só para ter uma ideia, né, de como é uma organização muito diferente do que a gente imagina de município, de estado, e por isso um subsistema é necessário para poder gerir tudo isso. Então, eu vou pegar o exemplo ali da Paraíba, é o DICEI Potiguara, o número 26, ali no cantinho. Esse DICEI, ele não pega só a Paraíba atualmente, ele pega também o Rio Grande do Norte, e ele está organizado, por que ele chama Potiguara? Porque a maior parte dos indígenas daquela região são Potiguara, por isso ele leva esse nome. No entanto, a gente tem outros DICEIs que pegam vários estados, ou então podem pegar vários municípios e vários povos. Vou pegar aqui o DICEI, próximo de onde eu estou, que é o DICEI Litoral Sul, número 28, lá no sul do mapa. Ele vai, então, desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Esse é um DICEI que pega toda essa parte, né? Com vários povos, como o Guarani, entre vários outros. Depois eu vou pegar um outro, onde eu já atuei também, que é o 34, que é o DICEI Yanomami, lá do lado esquerdo, lá em Roraima, lá em cima. Vocês vão localizar ele lá, o número 34 amarelinho. O DICEI Yanomami, por exemplo, ele pega uma parte grande, inclusive, do estado de Roraima, quase um terço do estado, né? E ele vai até o Amazonas. Então, pega 2 estados. E depois, para finalizar, vou pegar o 4, que é na sequência ali do DICEI Yanomami, que é em São Gabriel da Cachoeira, onde a gente conhece a região chamada como Cabeça do Cachorro. Ali a gente tem mais de 15 etnias na mesma cidade, né? É um DICEI que está só ali, mas pega uma diversidade enorme de povos. Então, os DICEIs, eles são variados, cada um deles tem uma organização lógica, territorial, de acordo com os povos, e eles vão estar responsáveis pela atenção primária à saúde dos indígenas que estão principalmente nas terras indígenas ou em áreas demarcadas, em processo de reconhecimento. Então, todas as outras áreas, que são 60% então, dos indígenas no país, estão nos vários contextos onde você não necessariamente sabe que você está lidando com um indígena. Então, pensar nisso na educação médica não é só pensar para quem vai trabalhar na saúde indígena, é pensar para todos os nossos estudantes e todos os nossos médicos, né? Então, por que uma atenção diferenciada para os povos indígenas? Por que pensar de uma forma diferente? Tem 3 características principais que justificam, né? Uma das questões é que tem doenças mais prevalentes, né? E aí isso eu não estou dizendo que para todos os povos indígenas são as mesmas doenças prevalentes, depende da região, depende do contexto histórico, a gente está falando de uma coisa ou de outra. Podem ter logísticas muito diferenciadas, então nem sempre é simples, né, a equipe de saúde chegar até os povos indígenas, e também nem sempre é fácil os povos indígenas chegarem até os nossos serviços de referência e terem acesso ao sistema de saúde. E a outra questão muito importante é que existem outras formas de compreender o que é saúde, o que é doença, o que é cuidado, o que é cura, e essas questões culturais específicas vão interferir no que a gente vai pensar de educação médica também. Falando dos acessos aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Eu coloquei alguns aqui que eu sabia. Então, a gente tem, por exemplo, acesso via barco para várias regiões, algumas com algumas horas, algumas com até dias de deslocamento de barco para chegar nas comunidades indígenas a partir de um centro urbano. A gente tem também por acesso aéreo, né? Então, por exemplo, com os Yanomami, a gente praticamente só chega com aviãozinho monomotor, né? Então, a gente sai de Boa Vista, pega o avião e vai pousar na aldeia já, porque os rios onde os Yanomami vivem são rios de cabeceira. Então, são rios que de barco a gente não consegue chegar da capital Boa Vista. E muitas também por acesso terrestre. Às vezes, necessitando um carro com tração nas 4 rodas, ou então horas de deslocamento a partir do centro urbano. E, às vezes, também muito próximo das cidades, em contextos em que não tem dificuldade de chegar até a aldeia. Mas tudo isso vai interferir, então, nesse pensamento de como lidar com a saúde. Pensando nos agravos, né? Aqui eu peguei os dados um pouco da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, depende de onde a gente está falando. Se a gente está falando da Amazônia Legal, talvez a gente esteja falando de malária. Se a gente está falando, por exemplo, de desnutrição, a gente vai pensar em vários contextos, né? A gente falou bastante dos Yanomami, principalmente no começo desse ano, mas a gente falou em outros momentos dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso. A gente já falou também dos povos chavantes. Então, dependendo do contexto ou do momento, a gente vai falar de um pouco mais de um desses povos, mas todos eles estão vivendo essas coisas o tempo todo, né? Os Yanomami já viviam situações difíceis há alguns anos atrás, continuam vivenciando. De vez em quando a mídia toca mais num assunto, e felizmente isso também provoca, né,
a construção de políticas públicas melhores, de ações estratégicas para aquele momento. Mas a gente pode também pegar, por exemplo, povos indígenas em que tem muito problema com alcoolismo, ou que tem problema com suicídio, com outros problemas de saúde mental. Depende do contexto histórico. Então, problemas de saúde mental são muito frequentes em regiões que não há área demarcada, em que foi impossibilitado que se mantivessem práticas culturais que dependem da terra, dependem do seu território originário, né? Então, isso vai fazer diferença nos agravos à saúde. E falando um pouco, então, da diversidade de formas de ver a saúde e a doença, que seria o terceiro ponto que justifica um subsistema, eu trouxe aqui alguns pontos assim que são importantes, né? Então, a gente tem que lembrar que tem uma diversidade imensa de povos, cada um com uma cultura diferente, uma cosmologia diferente, com tradições que são ancestrais, com diferentes línguas, né? Alguns indígenas não falam, alguns não, uma parte importante de indígenas não falam português, uma parte importante também fala português. A gente tem que pensar no relativismo cultural, né? Então, o indígena ele não é mais ou menos indígena de acordo com o contexto. Ele é tão indígena quanto qualquer um outro, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que a cultura ela é dinâmica e ela vai mudando ao longo do tempo. E isso não muda o fato de ser ou não indígena, né? Quando a gente fala na palavra indígena, e por que indígena e não índio, né? Quando a gente está usando a palavra índio, a gente está falando muito daquela história dos portugueses chegarem nas Índias. Então, a gente está falando desse contexto colonizador. A palavra indígena já não tem essa origem, não tem nada a ver com índio, né? Indígena é o contrário de alienígena, né? O indi significa interno, local, nativo. Então, por isso, indígena significa povo originário dessa terra, né? Então, por isso, o melhor é usar povos indígenas e usar, de preferência, inclusive, o nome do povo se eu estiver trabalhando com o povo. Então, se eu estou trabalhando com os povos potiguara no Rio Grande do Norte ou na Paraíba, eu vou me referir não preciso necessariamente falar os indígenas, posso falar os potiguara, né? E quando eu estiver falando do coletivo de povos indígenas no país, aí eu chamo de povos indígenas. Entender um pouco dessas questões todas nos faz pensar que se eu estou trabalhando com aquele povo, eu tenho que reconhecer um pouco o que é saúde, o que é doença para aquele povo, e que talvez seja diferente do que a gente está habituado no contexto biomédico, no contexto do nosso aprendizado de formação para sermos médicos, né? E aí eu trouxe aqui 3 possibilidades, então, desse encontro. Eu vou chamar de biomedicina, e eu não estou falando biomedicina pensando só na parte biológica, tá? Eu vou chamar de biomedicina a medicina que a gente ensina, que a gente aprende nas universidades, tá? Ela pode ser mais ampliada, ela pode ter um olhar mais holístico e tal. Mesmo assim, no encontro, então, dessa cultura, dessa subcultura biomédica com uma determinada cultura indígena, a gente pode ter conflito entre uma e outra, a gente pode ter uma experiência mais de tolerância, de respeito, então entendendo que aquela cultura que não é a biomédica, ela existe, ela entende a saúde de uma outra forma, ela entende a doença de uma outra forma, ela entende a cura de uma outra forma, ou a gente pode, inclusive, ter uma construção intercultural, quando a gente consegue construir a partir desse encontro, e aí as pessoas se beneficiam muito mais dessa experiência, né? Onde a biomedicina e a determinada cultura indígena caminham juntas ali, reconhecendo práticas que podem ser muito diferentes umas da outra, né? Uma da outra. E aí eu trouxe uma narrativa de uma pesquisa que a gente realizou lá com o Zé Anomami, alguns anos atrás. Foi naquela época que o programa Mais Médicos não teve mais os médicos cubanos, há alguns anos atrás, e aí todos os médicos foram substituídos por brasileiros. E aí a gente recebeu no Dicei Anomami um número grande de médicos, muitos recém-formados, muitos com pouca experiência. E aí a gente fez uma pesquisa para que eles contassem um pouco como estava sendo essa experiência de trabalho com os Yanomami. Então, eu vou ler esse trechinho aqui. Ele faz parte de um capítulo que está num livro, depois está aqui na descrição aqui embaixo. Teve uma paciente que disse que viu uma cobra. E depois de ver essa cobra, que ninguém mais tinha visto, ela começou a sentir umas dores e ver coisas. Lógico que eu levei para o lado psicológico, psiquiátrico, o lado da medicina. E também pedi para que fizessem o Shabori, porque eu falei que isso poderia ser coisa da floresta. A expressão dela, ao me ouvir, foi de ter achado muito legal, assim, de ver que eu não achava que era besteira a cultura deles. O desfecho da história foi bem interessante. Eles fizeram o Shabori e ela ficou bem.
O Shabori é uma prática de cura Yanomami. Eu chamei a psicóloga e nós conversamos todos juntos. Então, eu acho que fazer com que as duas culturas trabalhem juntas é um desafio. Mas o caminho é fazer com que o meu e o deles possam caminhar juntos. E assim, caminharmos longe. Esse foi o depoimento da Flávia, contando um pouco desse encontro e que ela conseguiu, né, fazer uma construção intercultural. Não é ela que vai fazer o Shabori, né? Ela não é especialista nisso. Ela é especialista em biomedicina. Já há alguém, né, algum especialista indígena no Shabori, e aí foi feito por esse outro especialista. Então, pensar esse encontro é o que possibilita construir interculturalmente nesses contextos. Mas tem outras experiências que são de muito conflito, tá? Eu trouxe essa hoje aqui, que é de construção intercultural. E será que os nossos médicos, né, estão preparados para isso? Para trabalhar nessa diversidade, nesse encontro de perspectivas assim tão diferentes, né? Será que as nossas graduações trabalham isso, possibilitam essas vivências? É uma pergunta aí para a gente ter em mente, né? Acho que muitas vezes não, na maior parte das vezes não. Para a gente ter uma ideia, né, da vivência que os nossos estudantes têm na graduação, eu trouxe aqui um pouco da composição do ENAD, né, dos cursos de medicina dos últimos anos, para a gente pensar que mesmo na graduação de medicina, a gente não tem essa experiência de ter estudantes indígenas. Então, está em amarelinho ali, ó, os indígenas, né? Então, no ENAD 2016, ó, era 0,2% de indígenas, né, se graduando. Em 2019, com as ações afirmativas em várias instituições e com programas para ingresso e permanência, 0,3%. Mas se a gente pega a porcentagem de indígenas, segundo o IBGE, são 0,83%. Então, a gente ainda forma um número bem menor de médicos indígenas quando comparado à população total de indígenas. Então, a cada ano, na verdade, a gente vai tendo menos, né? Porque vai se somando esse déficit. Talvez médicos indígenas, talvez não, muito provavelmente lidassem muito melhor com situações como aquela contada pela médica Flávia, né? Teriam mais competência para poder lidar com essa diversidade. E aí a gente está falando um pouco de competência cultural, né? Não necessariamente você precisa ser daquele povo para poder lidar bem com aquela situação. Você precisa ter competência para lidar com uma cultura diferente, então você vai aprender sobre aquela cultura e vai lidar com aquilo. No entanto, médicos indígenas vão ter, com certeza, mais competência para lidar com essas situações. E onde é que estão esses estudantes indígenas, né? Para a gente ter uma ideia aí. Esse foi um mapeamento que eu fiz no meu doutorado, esse é um mapa de 2019, buscando saber aonde os indígenas de universidades federais estavam fazendo medicina. Então, eles eram 192 lá em 2019 fazendo medicina. E aí o mapinha, ele vai dar uma ideia de onde eles estavam. Então, o vermelhinho é onde eles estavam mais, tá? Então, lá no Pará e no Rio Grande do Sul. E por que isso? Porque são estados que possuem programas de ações afirmativas para ingresso de indígenas bastante consolidados há vários anos. Eles tinham de 21 a 40 indígenas fazendo medicina em universidades federais. Depois a gente pega os laranjinhas, intermediários, então depois a gente vai para os amarelinhos, então um pouco, né? Verdinhos, com algum estudante indígena, e azul, nenhum estudante indígena fazendo medicina em universidade federal. Então, a gente pega tanto estados que, tradicionalmente, a gente sabe que tem muitos indígenas, como o Amazonas, como o Amapá, e outros que têm indígenas, mas que às vezes são muito invisibilizados, como o próprio Rio Grande do Norte, o Ceará, que tem uma população indígena bem grande, né? Então, não tinha nenhum fazendo medicina, o próprio Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, pensar sobre isso também nas nossas universidades, nos nossos cursos de medicina, faz diferença para pensar a atenção à saúde indígena. Né? Então, dos 80 cursos de medicina, 43 tinham indígenas lá em 2019. E 36 deles eram por programas específicos de ações afirmativas para indígenas. Então, a gente vive uma situação de que, para a gente ter estudante indígena, a gente precisa ter programa específico para indígena. A gente não vive uma situação que, por exemplo, a lei de cotas, lá de 2012, garante o ingresso de indígenas. Na verdade, entram estudantes pardos, em sua maioria, entram alguns pretos, e indígenas nos cursos de medicina praticamente não ingressam por esse tipo de ação. Tá? E interessante que, assim,
apesar da gente ter muitos indígenas, então, fazendo medicina no Rio Grande do Sul e no Pará, um dos estados que se destaca no número de estudantes indígenas fazendo medicina, e aí pelo Brasil todo, é Pernambuco, né? Pernambuco é o estado que mais tem indígenas fazendo medicina ao longo do Brasil todo. Em 2019, pode ver que é verdinho, claro, ó, tinha de 1 a 5 indígenas, então, fazendo lá, só porque não tinha ações afirmativas específicas para indígenas. A UFPE começou esse ano, felizmente, com vagas específicas para indígenas. Esperamos que isso amplie bastante. E como é que é a experiência desses meninos que chegam, então, nos nossos cursos de medicina para fazer medicina, né? Esses aqui são dados dessa minha pesquisa também de doutorado, mas também estão publicados em alguns outros locais. Tem um artigo que conta um pouco disso, é um artigo que está na revista Interface. Eles são como estranhos, né, no curso de medicina. Eles vivem ainda esse processo de serem estranhos, quase como outsiders, né, usando aquele conceito da socioantropologia. E aí, essa figura à esquerda aqui é uma pintura do Aislan, o Aislan Pancararu. Ele é um artista, um médico formado pela UNB. Quando ele fez essa pintura, ele ainda era estudante, e o Aislan tentou colocar um pouco no papel como ele era estranho ali naquele ambiente. Então, ele representou como a mibotira é flor, como uma flor apiculada, né, vermelha, que incomoda, às vezes parece um espinho, no meio de um monte de estudante meio parecido, né, meio sem graça, assim, né, são essas folhas aí branco e preto, né. Então, os indígenas são um pouco assim nos nossos cursos de medicina. Muitas vezes com línguas diferentes, com costumes diferentes, vieram de trajetórias da educação básica diferente, e isso tudo, essas diferenças, muitas vezes são transformadas em desigualdades, né? Então, o interessante da gente que está nas escolas médicas, como professores, é tentar reconhecer essas diferenças e valorizar essas diferenças para que elas não se tornem desigualdades, né? E aí, batalhar para que as desigualdades já existentes possam ser amenizadas e eles possam seguir sua trajetória nos cursos. Há muitas vezes esse estereótipo, né, de imaginar, então, um indígena romantizado, né, de 500 anos atrás, e isso vai sendo quebrado ao longo do tempo por esforço dos indígenas, por ação desses indígenas. Então, professores parceiros ajudam muito também nessas construções e desconstruções, e a presença deles vai trazendo transformação. Sem eles, muitas das estratégias que a gente tem no Brasil hoje não teriam acontecido nas escolas médicas. Eu vou contar um pouquinho de algumas delas daqui a pouco. Aqui na Universidade Federal de São Carlos, a gente tem uma vaga por ano para indígena. Então, é uma vaga onde concorrem só indígenas. Para vocês terem uma ideia, né? Já tivemos cerca de 250 candidatos para essa única vaga. Então, é uma concorrência altíssima, né? Para entrar nessa uma vaga. Mesmo assim, nós nunca tivemos nenhum ingresso de indígena por outra forma. Nem pela ampla concorrência, nem pela lei de cotas. Então, se não tivéssemos esse processo, não teríamos aqui o ingresso de 15 indígenas que já ingressaram desde que as ações afirmativas começaram lá em 2008. Todos os anos entra um. 6 desses indígenas já concluíram o curso, 3 interromperam por motivos diversos e 6 estão atualmente na graduação, um em cada um dos anos, né, do primeiro ao sexto. Tem sido bem interessante. Hoje aqui na UFSCar a gente tem mais de 350 indígenas fazendo faculdade nos diversos cursos, né? Então tem um coletivo indígena bastante consistente, bastante organizado na instituição. O que eles possibilitam, né? Chegando na universidade. E aí não estou falando só dos indígenas na medicina, mas vou falar um pouquinho da saúde. Por exemplo, a construção desse projeto de extensão, que chama Rodas de Conversa sobre Saúde dos Povos Indígenas, aconteceu porque eles estão aqui com a gente. Então, a gente escolhe um tema e discute a partir de um pequeno grupo, num círculo de cultura, uma temática indígena, né? A gente já fez também uma experiência dessa no COBEM, no ano passado. Só acontece porque os indígenas estão aqui. Tem um curso hoje de introdução à saúde dos povos indígenas, que acontece de forma online aqui na UFSCar. Todo ele é mediado por professores com experiência indígena e por indígenas universitários. Isso só acontece também porque os indígenas estão aqui. Sei que já deu 11h30, mas eu vou mais um pouquinho aqui só para finalizar. Então, se a gente pensa a educação médica, a gente vai pensar em toda a trajetória, né? Desde o relatório Flexner, vai pensar na formação biomédica, vai pensar nas diretrizes curriculares.
quando a gente começou a falar um pouquinho de indígenas, foi na diretriz de 2014, onde a gente fala um pouquinho da questão indígena, mas é muito pouco, fala de relações étnico-raciais, a gente ainda está longe disso. A gente tem poucas experiências curriculares ainda trabalhando com saúde indígena, mas as que fazem diferença são aquelas que propiciam alguma vivência no contexto indígena, não necessariamente só o teórico. Nem sempre isso é possível, mas às vezes isso é, né? Essa foto de trás é a foto de um projeto de extensão que eu desenvolvi na Paraíba, que chama Projeto de Extensão Iangué-Guatá. Esse projeto aconteceu de 2013 a 2015, onde a gente passava um sábado na aldeia com os estudantes de medicina, inclusive de uma faculdade privada, nessa experiência aqui, da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. E com isso a gente pôde, né, aproximar a academia do serviço de saúde e da comunidade, e ali naquelas experiências construir projetos terapêuticos singulares, construir estratégias comunitárias com os indígenas que estavam ali. Na Paraíba, a gente tem mais ou menos uma população de 15 mil indígenas, mas às vezes ficam invisibilizadas mesmo no estado com 15 mil indígenas. Aqui são algumas fotos do projeto, e aí, nesse artigo que eu trouxe aqui, tem a citação dele ali, chama Projeto de Extensão Iangué-Guatá, Vivências de Estudantes de Medicina com Indígenas Potiguara. Eles contam histórias que eles viveram nas aldeias. Uma das histórias é bastante interessante, é quando eles chegaram na aldeia e foram conversar com os indígenas, né, para tentar construir o projeto de extensão, um projeto de extensão popular. E aí foi interessante, porque o capitão Potiguara, que está naquela foto do canto esquerdo, acocorado no chão, pediu para todos nós sentarmos nas cadeiras, então você pode ver que todos nós estamos sentados nas cadeiras, e aí ele, intencionalmente, sentou no chão, né, para mostrar que ele estava numa outra posição ali. E é interessante, né, porque a gente sempre pensa que a posição de superioridade é de quem está acima, né? De quem está mais alto, né? E aí o capitão Potiguara fez questão de sentar no chão, né? Para mostrar que ali é a terra dele, né? Que ele está ali na terra e que a gente está ali visitando, vamos dizer assim, aquele território. Enquanto ele conversava com a gente, ele foi colocando alguns adereços, né? Mostrando o quanto também independe, né? De ter ou não adereços, você é a liderança daquela comunidade. Aqui são outras fotos do projeto. Aqui foi numa outra vivência, enquanto a gente estava chegando para conversar com o pajé embaixo. A gente ia conversar embaixo de uma árvore. Aí começou uma chuva bem grande. Era um pé de carambolas. Todo mundo se molhou e tal. Os estudantes começaram que coisa. Justo hoje que a gente vem para a aldeia, tá chovendo. Aqui nem sempre chove, né? Aí a gente chegou embaixo do pé de carambola. E aí o pajé chegou para a gente e falou assim: que bom que vocês vieram, né? Vocês trouxeram para a gente a chuva. A gente estava precisando tanto de chuva. Naquele momento, assim, todo mundo, né, ficou impactado com aquela fala, né? Enquanto os estudantes estavam meio incomodados com a chuva, a visão, né, do seu Chico, pajé Potiguara, foi de que a gente estava trazendo uma bênção, né? Foi essa palavra que ele trouxe. Então, essas diferentes perspectivas devem ser pensadas no contexto indígena. E quais são os avanços, então, para finalizar, que eu penso na educação médica para a saúde indígena, né? A gente tem que ampliar e manter as vagas para indígenas nos cursos de medicina. Essa é uma questão importantíssima, assim, não dá para a gente falar de educação médica e saúde indígena sem falar disso. E isso eu falo em todos os contextos, né? Não é num estado que tem mais ou menos população indígena. A gente tem indígenas em todos os estados do país. Então, todas as escolas médicas têm que ter vagas para indígenas. Pensar no acolhimento e permanência desses estudantes para quando eles já estão nos cursos, isso é super importante. Reconhecer essas especificidades, superar essa visão romântica e tutelar, discutir saúde indígena nos cursos de graduação, né? Os cursos têm que falar disso, têm que discutir saúde indígena. A gente tem que aproximar docentes desse contexto, caso não tenham experiência, não dá para falar desses contextos teoricamente apenas. De alguma forma, os docentes têm que ter alguma vivência, se aproximar um pouco dessas discussões, mas isso é possível, não é tão difícil assim. A gente tem que fazer, para além de visitas a aldeias, tem que ter vivências, assim, se a gente quer mesmo sensibilizar. Pode ser que não para todos os estudantes, mas para uma parte deles. Discutir a partir das experiências as competências culturais necessárias para atuar nesses contextos. Pensar novos saberes a partir das epistemologias indígenas. Construir estratégias para ter também docentes indígenas. Hoje a gente tem médicos indígenas, a gente pode ter docentes indígenas, tanto médicos como de outras áreas, nos cursos de medicina. A gente tem que pensar os programas de residência para que trabalhem a questão indígena.
não só então na graduação, mas também na pós-graduação, e talvez uma residência futuramente em saúde indígena, especificamente, talvez um R3 ou algo assim. E pensar a educação permanente também dos médicos que estão lá atuando já. Muitos são egressos nossos, recém-formados, muitos estão lá sem nenhuma formação específica. Esse processo de formação é feito, em partes, pelos DICEIs, pelos Distritos Especiais Sanitários Indígenas, mas também pode ser pensado pelas nossas escolas médicas. Além de tudo isso, né, a gente não pode esquecer da importância de demarcação de terras, de proteção dos biomas, de respeito aos saberes indígenas e de sempre ter protagonismo indígena em tudo que a gente for construir relacionado a isso. 3 possibilidades aqui, de quem quiser saber um pouco mais e quiser aproximar dessa discussão. A gente tem um grupo de trabalho, Populações Invisibilizadas e Diversidades, que é da ABEM. Existe um grupo de WhatsApp e encontros que acontecem realizados por esse grupo. Um desses grupos que faz parte das populações invisibilizadas são os indígenas, né? A gente tem um grupo de trabalho em saúde indígena da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. É um grupo que não é só para médicos de família e comunidade, ele é aberto inclusive para estudantes indígenas, estudantes não pagam para ingressar nesses grupos, podem participar. E o grupo que eu coordeno aqui é o PET Indígena Ações em Saúde, é só de estudantes, é um PET só de estudantes indígenas de vários cursos da área da saúde. Só vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão encontrar esses 3 grupos. Gente, agradeço então a oportunidade, a acolhida aqui. Fico disponível então para perguntas e para a gente pensar junto um pouco mais sobre saúde indígena e educação médica. Obrigado. Viu? Maravilha, professor William, muito bom. Olha, assim, deu outra visão. Gostei muito quando você mostrou esse mapa colorido de índios. Eu não sabia que estava assim, né? E é de 2019, né? Como você Isso, falou na é sua de agora. explicação. Que bom. E eu fiquei com vergonha, porque eu sou aqui da UFRN e a gente não tem nenhuma vaga específica para os nossos índios, né? Bom, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Eu vou ver aqui no YouTube. A Denise está elogiando. Ô, William, genial sua apresentação, parabéns. A Denise Erdi, que é da Medicina de Família e Comunidade também, ela me falou que você trabalhou com a ABEM Regional São Paulo numa ação. Fale mais um pouco sobre essas diretrizes. Isso. A gente construiu, isso foi, deixa eu ver se eu me lembro o ano, eu acho que 2019, 2020, foi, na verdade, na Bem Nacional, tá? A gente construiu diretrizes e recomendações para os cursos de medicina abordarem a saúde indígena e trabalharem com estudantes indígenas, tá? Esse documento é um documento que depois passou pela diretoria da ABEM, primeiro pela Assembleia do Congresso, né, do COBEM daquele ano. Depois isso foi referendado pela diretoria da ABEM e então hoje são recomendações que a gente tem para as escolas médicas abordarem saúde indígena e terem indígenas nos cursos de medicina, né? Isso está disponível nas redes da ABEM e é acessível online, onde vocês procurarem vocês vão localizar. Tem recomendações bem específicas para essas questões todas que eu trouxe. Ah, massa. E você recomendou pôr uma questão na prova de residência? Porque se cair uma questão na prova de residência, aí muda, todo mundo começa a dar Uhum. atenção, né? Para a graduação, super como funciona, né? Sim, sim. Tinha essa recomendação? Então, fala da abordagem, mas nas provas de residência tem tido algumas questões sobre a questão indígena, né? Então, no Enari, por exemplo, ano passado teve questão sobre saúde indígena, então é algo que tem feito parte desses outros espaços já. Ah, caiu na prova, todo mundo vai lá atrás. Nós aderimos ao Enare. É a primeira Uhum, vez que a gente vai participar. Que uhum. bom. Aqui a gente tem utilizado, tem sido bem interessante, assim. E o conhecer a cultura é muito importante. Como a gente cai do cavalo, né? Eu fui em Roraima, a convite do CRM de lá. Eu tenho um ex-residente lá que hoje é professor, que é o Ivan. E aí lá eu quis conhecer o hospital universitário. E aí ele me mostrou uma enfermaria, não tinha cama, era só rede. Sim? E eu fazer uma foto, eu queria fazer uma foto das redes. Nossa, não pode fotografar, porque a cultura dos Yanomamis, quando você faz uma foto, eles retiram a alma, é algo assim que não pode, não é permitido, né? E aquilo foi assim uma experiência para mim. Assim, você tem que saber onde você está
antes, né? Exato. Experiências Naquele contexto ali, né, onde você vai lidar bastante com indígenas Yanomami no hospital em Boa Vista, a gente está pensando num contexto que para os indígenas Yanomami é interessante, né? Você pensar, por exemplo, em ter uma rede ao invés de um leito, né? Pode ser que, no teu caso, né, em Natal, talvez fosse completamente diferente, né? Então, por isso, construir junto com a comunidade e pensar que necessidade é aquela, né? A gente não pode ter os estereótipos de pensar, aqui talvez a gente tenha que ter um intérprete. Mas se todos os indígenas falarem português, não é um intérprete que tem que ter, é um outro tipo de profissional, né? Ah, tem que ter um antropólogo. Será que é um antropólogo? Ou será que é uma liderança indígena que tem que estar ali? Ou então um antropólogo indígena daquele povo? Então, para cada uma das realidades é possível pensar de uma forma específica, né? E sensível e diferenciada para aquela situação. Ô, Diniz, eu acho que seu áudio está fechado. Verdade, desculpe. Você consegue ver aqui no bate-papo público, tem umas perguntas aqui da... Posso olhar. Ó, como e quais estratégias utilizadas para o envolvimento docente, inclusive para a vivência na UFSCar e em outras IES? Olha, o que a gente tem feito é assim, isso acontece principalmente a partir de algum docente que tem, por algum motivo, alguma sensibilidade mais específica para a causa, tá? Então, vou contar daqui da UFSCar como é que tem acontecido. Antes de 2015, foi quando eu vim para cá, no curso de medicina, a gente não tinha nenhum professor que tinha aproximação com o contexto indígena. Só que a gente já tinha indígenas há 7 anos. Então, o que aconteceu? A partir da presença indígena, uma das professoras começou a ser tutora desse programa de educação tutorial e começou a aprender a partir da presença indígena na instituição. Depois, uma outra docente também se juntou a esse grupo. Então, essas duas docentes, apesar de não terem experiência com a questão indígena antes disso, aprenderam com os próprios indígenas aqui na universidade. Depois, quando eu cheguei e chegaram mais 2 professoras que também tinham trabalhado na saúde indígena. E aí foi legal, porque aí a gente se juntou com essas 2 professoras também, e aí conseguimos construir um grupo, né, que compõe hoje um programa de extensão em saúde dos povos indígenas. E aí a gente vai convidando outros professores de outros cursos, então esse é um programa que não é só da medicina, então tem professor da enfermagem, tem professor da fisioterapia, tem professor de outros cursos da saúde que vão construindo com a gente essas estratégias e se aproximando. Então, acho que é uma das possibilidades, pensando assim, uma instituição que não tem ninguém, né, para começar, também não tem estudante indígena, eu acho que aí pode procurar outros grupos. Então, por exemplo, pode nos buscar aqui em São Carlos, a gente pode compartilhar e pode participar de experiências que a gente desenvolve. Por exemplo, esse curso de introdução à saúde dos povos indígenas, a gente sempre tem professores de outras instituições, porque ele é um curso dado para o Brasil inteiro. Então, nessa edição desse ano, é uma edição que vai terminar quarta-feira agora, é um curso de 3 meses, a gente tem professor de medicina da USP São Paulo, a gente tem professor de odonto da USP Ribeirão, a gente tem uma professora que é do Rio de Janeiro. Então, a gente pode incluir também nessas experiências e aproximar do que está acontecendo. Eu acho que participar, por exemplo, do grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina de Família é uma possibilidade. Participar do grupo da ABEM, né, de populações invisibilizadas, é uma possibilidade. E aí a gente pensa junto o que é possível, né? Eu acho que sempre é legal ter algum tipo de vivência. E aí a gente constrói alguma possibilidade de participar desses espaços. Eu acho que é por aí o caminho. Acho que tem, na literatura, já tem um pouco de material, então a gente tem bastante artigo, a gente tem muitos relatos de como são as experiências em outras localidades. Então, acho que esses são alguns dos caminhos. O curso de extensão, ele é para estudantes da área da saúde, para profissionais que já trabalham na saúde indígena, para indígenas e lideranças de uma forma geral. Então, a gente tem esse grupo bem eclético e ele é aberto para docentes da área da saúde que queiram aprender mais sobre saúde indígena. Ele acontece todos os anos e ele é todo remoto. Então, é possível pessoas de outros lugares participarem também. A próxima edição, ano que vem, 2024. Tá? A Denise colocou aqui no chat assim, ó, sabemos que os coletivos de estudantes, como o Negrex, aceleram o fortalecimento e protagonismo dos indígenas, dos estudantes, e transformam práticas, inclusive, de docentes. Há coletivo de estudantes indígenas? Há sim, Denise. E uma coisa interessante é que os coletivos aí não são só de estudantes da medicina. Né? Essa é, inclusive, uma característica bastante importante.
os indígenas, eles estão muito mais fortalecidos nos coletivos de estudantes indígenas. E aí, às vezes, coletivos de estudantes da área da saúde. Mas também tem vários estudantes indígenas que participam, por exemplo, do GT da ABEM e também do GT da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. E aí são mais estudantes da medicina mesmo nesses dois espaços. Então, os coletivos, sim, fortalecem, e acho que é papel nosso, né, enquanto escola médica, fortalecer esses coletivos. No nosso caso, da UFSCar, a gente tem um indígena por ano. Então, são 6 no total. Eles não deixam de ser um coletivo, né? Mas não é um coletivo como a gente está um pouco mais habituado, né? Um coletivo com um número maior de estudantes. Mas uma coisa muito interessante é que a gente não... quando os indígenas ingressam nos cursos de medicina, às vezes existem dificuldades assim para manutenção, para os docentes aprenderem com eles. E aí tem algumas experiências em que os cursos de medicina falam, não, eu não vou ter indígena todos os anos. Eu vou ter num ano, no outro ano eu não vou ter, porque é muito difícil, porque é mais complicado. E aí isso só traz mais problema, porque aí não tem outros indígenas para compartilhar das dificuldades e para construir junto, e dificulta mais. Então, a recomendação é que se mantenha, mesmo com as dificuldades, porque aí um indígena vai ajudando o outro. Isso acontece bastante aqui na UFSCar. Quando o indígena entra, antes dele chegar aqui no curso de medicina, antes dele vir para São Carlos, o nosso vestibular ele é descentralizado, ele acontece em vários lugares do país, né? Então, por isso, é possível que indígenas de vários lugares do país venham para cá também fazer faculdade. Antes deles chegarem aqui, os outros estudantes de medicina já falaram com ele, já entraram em contato, já perguntaram quando ele vem, se ele tem alguma estrutura, se ele não tem. Tanto que alguns outros estudantes, que são de outros grupos, muitas vezes invisibilizados também, e muitas vezes mais vulneráveis naquele contexto, às vezes reclamam, falam, para os indígenas, alguém já vai acolher os indígenas, porque os outros estudantes já sabem que vão acolher esse. E às vezes um estudante negro, um estudante mais pobre, que também é vulnerável naquele espaço, não tem ninguém para acolhê-lo antes dele chegar aqui. Então isso tem acontecido bastante. Ao longo dos anos, esses estudantes mais antigos vão acolhendo os estudantes que chegam. Esse ano a gente tem um estudante que veio de Alagoas. Ele é do povo Jiripancó. Pensando, então, na permanência e no acesso, eu acho que pensando no acesso, eu acho que é isso. Tem que ter vaga reservada especificamente para indígenas. A gente quer que tenha indígena no curso. A concorrência, no caso da medicina, a gente está falando especificamente da escola médica, né, é altíssima. Assim, tem uma demanda reprimida enorme. Então, os estudantes que chegam para a gente têm trajetórias diversas. Assim. Então, vão ser trajetórias, muitas vezes, de estudar alguns anos cursinho, ou então tiveram um ensino médio com um pouco mais de qualidade por algum motivo. São essas as vivências que a gente tem na medicina. Né? No geral, não vai chegar um indígena, por exemplo, que não fala português. Como é que ele vai ter passado na seleção se ele não fala português? Então, não precisa ter muito medo, assim, sabe, de ter vagas para indígenas no curso de medicina. Eles vão chegar com dificuldades, vão chegar com questões que vão ter que ser pensadas, mas não são limitações, impedimentos, assim, para que eles ingressem. E é muito interessante que, a partir do ingresso dos estudantes indígenas, como eu trouxe antes, é possível que os outros estudantes também tenham experiências diferentes das que tinham antes, porque eles provocam que mudanças aconteçam, que projetos aconteçam. Para a permanência desses estudantes, o que a gente tem que pensar, então? Tem que pensar em tutoria, que consiga acompanhá-los durante o curso todo. Então, se o curso de medicina não tem tutoria mentoring, acho que tem que pensar especificamente para esses estudantes algum tipo de acompanhamento, mas apesar do nome, né, não considerar esses indígenas como tutelados, né, apesar de chamar tutoria, né, não cair nesse risco, né, nesse erro, né, de tratá-los como incapazes, como... Né, não, né, a gente tem que dar a atenção necessária, específica que for necessária, mas eles são tão estudantes como os outros e vão dar conta das mesmas coisas que os outros estudantes vão. Então, os critérios de avaliação, os critérios de desenvolvimento ao longo do curso são os mesmos quando comparados com qualquer outro estudante de medicina. Né? Se para isso for necessário que ele fique um pouco mais na faculdade, né, é isso, né? A gente lida com isso, a gente espera que os nossos estudantes atinjam as competências necessárias ao longo dos anos de graduação. Então, ter tutoria, fortalecer os coletivos indígenas,
de preferência ter um professor que acompanhe durante todo o curso, reconhecer as dificuldades antes que elas tragam, por exemplo, as desistências, né? E algumas vezes não são desistências, né? Algumas vezes é a opção mesmo, né? De não seguir no curso de medicina. A gente teve um estudante que ele preferiu voltar porque ele tinha filhos e ele não queria mais ficar longe da família, ele estava achando que estava sendo muito difícil para ficar longe e ele preferiria voltar para lá. Nesse caso, não é uma desistência, né? É uma escolha, né? De voltar. Não foi por uma falta de estrutura. Então, evitar que aconteçam por desistência, por não conseguir permanecer no local. Mas, por outros motivos, pode ser que aconteça essa saída, né? Essa certa evasão. Uma Uma outra coisa... pergunta que eu queria fazer, William, Sim, o meu professor dizia assim, você tem que ser pajé na sua tribo. O professor aqui da universidade dizia, né? Ou sim. seja, você tem que ir para São Paulo, fazer essa residência que não tem aqui na época, né? Mas depois você tem que voltar, né? E aí eu pergunto, eles voltam para as tribos? Olha, então, aí é uma questão interessante nessa pergunta, né, Diniz, da gente pensar. Porque, assim, por que que esses estudantes estão na escola médica? Por vários motivos. Um desses motivos é para qualificar a atenção à saúde nas suas comunidades, nas suas aldeias, né? Outro motivo é porque é direito de todo cidadão, né, brasileiro, de qualquer grupo ao qual ele pertença, né, estudar e de acordo com o que ele escolher e que ele conseguir atingir. Então, essa é uma outra questão, né? E aí, o compromisso coletivo do indígena que vem e se gradua não necessariamente é só na comunidade dele, pode ser de várias formas, né? Pode ser voltando para a comunidade, mas pode ser, por exemplo, trabalhando num hospital de emergência próximo das regiões aonde tem as comunidades indígenas. Então, a gente tem um egresso que faz atualmente residência na Federal de Santa Maria de emergência. E ele fala isso, olha, eu sei que eu vou fazer diferença no hospital de referência, se eu estiver trabalhando lá como emergencista, porque os profissionais de lá sempre atendem meu povo e não sabem lidar com essas questões interculturais. A gente também, esse estudante, inclusive, trabalhou com o povo Macuxi, lá em Roraima, há 2 anos atrás, logo que ele se formou, depois ele foi para a residência. A gente tem, por exemplo, uma indígena que trabalha lá com os Yanomami, uma egressa nossa, a Ana Caroline. Só que ela é do povo tupiniquim. O povo tupiniquim fica lá no Espírito Santo. Ela é lá do Espírito Santo. Só que lá no povo dela já tem médico. Lá não está faltando médico. Então ela foi trabalhar com um outro povo indígena, nesse caso os Yanomami, porque lá ela achou que ela ia fazer mais diferença. Então ela está trabalhando lá. Então tem muitos contextos e muitas possibilidades. A gente tem um aluno que está no 6º ano atualmente, e ele fala, professor, eu quero ser professor. Eu quero estar na universidade. Eu quero fazer a diferença na universidade. É um outro caminho possível, né? A gente tem egressos, e aí não da medicina, mas, por exemplo, a gente tem um egresso que ele é vereador. E aí ele faz toda a diferença naquele contexto político que ele representa. Então, assim, eu acho que são muitas possibilidades para além de voltar para a aldeia, para a comunidade de origem, né? E aí a gente vai evitar de usar tribo. Quando a gente usa tribo, a gente está associando muito a questão tribal, né? A gente vai falar muito de uma população primitiva, de algo da floresta apenas, pouco desenvolvido, de uma sociedade não desenvolvida, né? Aí, por isso, a gente vai sempre preferir falar aldeia ou comunidade, dependendo de como aquele povo chama. Mas tribo, de uma forma geral, acaba não se utilizando. Então, acho que são todas essas possibilidades. Se volta ou não, não é isso que vai definir o compromisso dele com a comunidade de origem. Falando do ingresso, Dini, só uma coisa aqui para complementar essa coisa do compromisso, quase todos os cursos que têm vaga para indígena não é uma autodeclaração. Não basta o indígena chegar e falar, eu sou indígena, né? No Brasil, para ser definido como indígena, ele precisa se autodeclarar e ele precisa ser reconhecido pelo seu povo como indígena. Então, inclusive assinando um termo, né, de compromisso, assim. Então, quando eles entram nos cursos, geralmente eles tiveram que pegar esse documento, aonde eles se comprometem, inclusive, com o seu próprio povo, e aí não é um compromisso com a universidade, é um compromisso com o povo, né? De trabalhar em prol também da causa coletiva dos povos indígenas brasileiros.
Muito obrigado, William. Sempre aprendendo. A Mariana escreveu aqui, Mariana Bistestri, acho que é assim que se escreve. Dá para ler, ó? Posso ler. William, é sempre muito rico te escutar. Desde que você falou numa live para o grupo de alunos da FCM da UERJ em 2020, eles vêm demandando um novo encontro com seu grupo. Hoje temos somente um estudante indígena no curso e o debate sobre saúde indígena é quase inexistente. Muito legal, Mariana. A gente fez um debate há uns anos atrás, foi muito bacana mesmo. Vamos marcar esse novo debate. E é difícil, é o que eu falei, né? É difícil quando tem só um aluno. Mesmo que seja só um por ano, mas seja permanente, aí o do primeiro ano é recebido pelo do segundo, que foi recebido pelo do terceiro, que já aprendeu com o do quarto, que aprende com o do quinto, e que vê lá no do sexto a possibilidade de conseguir concluir a graduação. Então, cada uma das vezes que a gente faz uma despedida aqui em São Carlos, a gente sempre reúne todos os indígenas do curso de medicina. Isso a gente fez agora em fevereiro, que foi quando a nossa última estudante terminou o curso, a nossa egressa agora já. A gente junta todos, né? E aí isso também traz uma força, né? Um reconhecimento da trajetória de cada um. Então, essa estudante, por exemplo, fez iniciação científica pela FAPESP, ela ganhou como melhor trabalho há alguns anos no Congresso Brasileiro de Educação Médica, tem trabalho publicado, tem capítulo de livro, mostrando que é isso, né? O indígena na escola médica vai possibilitar todas essas construções que a gente não vai dar conta sem eles e não vai trazer essa visibilidade sem eles. Massa. Ô, William, tem um convite aí da Sara para que o pessoal vá lá no grupo, né? E uma pergunta para da professora Denise. Ela pergunta o que o Ministério pode, o que o Ministério dos Povos Indígenas pode modificar a realidade da saúde e da educação na área da saúde. E você já responde e já termina também com as suas palavras finais para a gente encerrar, tá bom? Tá ótimo. Eu acho que o Ministério dos Povos Indígenas tem essa potência, né, de trazer o protagonismo indígena para essa discussão, porque ele é um grande articulador, né? Esse tem sido o grande foco do Ministério dos Povos Indígenas, é articular outras ações, porque é um ministério que não tem tantos recursos assim, né? É um ministério que tem muito mais potência de articular do que de construir estratégias sozinho. Eu acho que está nisso, sabe? Nessa potência de trazer protagonismo, né? Então, se a gente pensar a Secretaria Especial de Saúde Indígena atual, ela é toda composta por indígenas, né? Então, desde o secretário especial de saúde indígena, que é o Veibe Itapeba, do Ceará, até depois, né, as coordenações de atenção primária, de saúde indígena, de pessoal, todos esses são indígenas. Então, acho que construir a partir desse protagonismo, e a CESAI, eu estou falando, a CESAI está lá no Ministério da Saúde, né? Eu acho que é articular para que essas coisas aconteçam, né? Então, pensar também isso junto com o Ministério da Educação, né, para que, por exemplo, as construções, né, valorizem a presença indígena, construam com os indígenas, acho que é um dos caminhos importantes, assim, né? Uma coisa que acho que é bacana nesses anos aí de experiência e que eu acho que faz diferença é a gente construir interinstitucionalmente, assim. Então, quero também deixar esse convite mais uma vez, reforçando isso, o quanto a gente precisa trocar entre as instituições, compartilhar o que a gente tem feito. Então, por exemplo, né, eu fui lá para a UNB, né, a UNB tem uma disciplina eletiva complementar de saúde indígena, tem um ambulatório de saúde indígena, aqui a gente tem uma disciplina eletiva de saúde indígena, a própria Unifesp tem o projeto Xingu, uma experiência de muitos anos, né? Lá na Federal de Tocantins, né, tem uma disciplina de saúde indígena, o pessoal lá do Amapá tem um internato que vai para a saúde indígena, inclusive com um professor indígena, né, que é um dos únicos professores indígenas que a gente tem nos cursos de medicina. A Federal do Acre também tem uma parte do internato que pode ir para a saúde indígena. Então, acho que é trocar um pouco, construir junto, favorece o fortalecimento dessa rede. A gente tem trocado um pouco em alguns espaços e é isso que acho que fortalece. Então, quem quiser construir, quem quiser pensar junto, né, procure, aí eu também posso aproximar desses outros grupos. Agradeço, então, o convite, gente. Acho que foi bastante rico. Fico feliz de estar aqui e espero que em outras oportunidades também tenha um indígena, né, podendo vir aqui falar e compartilhar sobre as suas experiências também. Obrigado, Show. pelo convite. Muito obrigado, professor William. Boa semana. Até logo, gente. Tchau, tchau. Um abraço.
Nos vemos em Fortaleza. É isso. Vamos lá, um abraço. Um abraço, Denise, Rosane, Mariana, Rodolfo. Já convidando para o próximo encontro, vai ser sobre saúde mental. Já vou parar a transmissão e a gravação no YouTube da BEM, da Ruth também. Ok, Wagner? Já podemos encerrar.